Caros alunos, agora vamos dar início à terceira aula de neurofisiologia, onde a gente vai falar sobre sistemas neurovegetativos. Quando a gente fala de sistemas neurovegetativos, a gente na realidade vai falar boa parte do papel de uma parte do nosso sistema nervoso chamado sistema nervoso autônomo. E o autônomo vem justamente de um funcionamento autônomo, subconsciente, em que muitas vezes a gente não tem controle voluntário sobre ele. Isso se contrasta com o nosso sistema nervoso somático, em que tanto a porção motora quanto a porção sensorial, elas permitem que a gente tenha a consciência sobre as nossas sensações e consciência, sobre os nossos atos motores. Eles acontecem de forma voluntária. Por outro lado, o sistema nervoso autônomo, ele é responsável pelo controle de funções viscerais, que mantém a homeostase do nosso corpo, do nosso meio interno, e essa atuação se dá predominantemente de forma subconsciente. Daí o nome autônomo, tá? Os órgãos efetores do nosso sistema nervoso autônomo ou neurovegetativo são basicamente nossas vísceras. São os vasos sanguíneos, o trato gastrointestinal, bexiga e glândulas, tá? Então, basicamente, todas as nossas vísceras, e de novo, incluindo glândulas, vasos sanguíneos, estão sob o controle desse sistema nervoso autônomo. Então, quando a gente fala de sistema nervoso autônomo, a gente está dizendo de que forma o seu organismo, de uma forma subconsciente, é capaz de manter o funcionamento dos seus órgãos, das suas vísceras. Você não precisa ter consciência, você não precisa ordenar voluntariamente para que seu coração trabalhe. Ele simplesmente trabalha de maneira adequada. Quando você precisa de um maior fluxo sanguíneo, a frequência cardíaca aumenta. Quando você precisa de menor fluxo sanguíneo, a frequência cardíaca e o volume sistólico diminuem, e isso acontece de uma maneira autônoma, regulado por esse sistema. Então é interessante notar que vários dos nossos órgãos, o funcionamento deles, claro, são coordenados pelo sistema nervoso, e é através desse sistema nervoso autônomo que esses órgãos funcionam de forma coordenada, sempre com a atuação do nosso sistema nervoso sobre eles. Quais funções neurovegetativas a gente pode citar? E a ideia daqui é não esgotar, é simplesmente citar alguns exemplos. Eu já comecei falando sobre o sistema cardiovascular. Então, toda função cardíaca, função de controle de pressão arterial, é regulado pelo sistema neurovegetativo, sistema nervoso autônomo. Então, qualquer alteração de pressão arterial, você estava deitado, você levanta, ou você abaixa, tudo isso tem um impacto sobre a dinâmica da pressão arterial. Tudo isso para que você não tenha nenhum excesso de pressão com risco de romper seus vasos ou uma queda abrupta da pressão arterial, é o sistema nervoso autônomo que, de uma forma involuntária, subconsciente, está controlando. Outras funções neurovegetativas que eu posso dar de exemplo é o nosso estado de alerta e sono. É curioso parar para pensar que você não tem um controle voluntário sobre esses sistemas, Videm às vezes quando a gente está cansado, quando você vai ter uma aula longa, nosso sistema de alerta fica prejudicado, então nosso grau de atenção e capacidade de aprendizagem diminui, ou numa outra situação que você está extremamente alerta. Então isso é muito interessante, que você não tem controle absoluto sobre isso, é regulado por esses sistemas neurovegetativos. Um outro exemplo é o controle da respiração. Você pode estar dormindo, você pode estar de coma, você está ainda respirando, você tem centros que estão regulando aí a frequência respiratória, o volume de cada respiração. Temperatura corporal é um outro bom exemplo. Então, o nosso corpo tem que ter algum mecanismo que regula a nossa temperatura dentro de uma faixa estreita. Esse sistema faz isso. Controle da digestão, micção, defecação. E eu incluiria alguns comportamentos aparentemente complexos. Então, controle sexual, não só dos órgãos sexuais, mas enfim, de expressão comportamental, comportamentos relacionados à ingestão hídrica
ou de alimento, ou seja, isso inclui a sensação de fome. Então, várias dessas funções que, em última instância, envolvem a manutenção da nossa homeostase, né? Ninguém faz fotossíntese, então quando a sua célula precisa de energia, você precisa obter o alimento. Então, nada mais lógico que, para a manutenção da homeostase celular, que depende de um fluxo contínuo de energia para manter as funções celulares, você regula, inclusive, comportamentos, em que basicamente é a maneira como você interage com o ambiente. Então, quando você pensa nessas funções neurovegetativas, elas não envolvem meramente o controle de órgãos, mas também comportamentos em que vão modificar a sua interação com o ambiente e, com isso, vamos dizer, garantir que a sua homeostase seja mantida. Quais são as áreas do nosso sistema nervoso relacionadas com o controle do nosso sistema nervoso autônomo? É um pouco diferente de outros sistemas que são mais localizados. O controle do nosso sistema nervoso autônomo acontece de uma maneira mais assim, distinta, mais espalhada no nosso sistema nervoso. Uma área central para o controle nervoso autônomo é uma pequena região chamada hipotálamo. O hipotálamo está localizado abaixo do nosso tálamo, bem na base do cérebro. A gente percebe aqui que o hipotálamo interage com a glândula hipófise, e os neurônios dessa região são especializados em regular funções viscerais, manter a homeostase no nosso corpo. Por isso que o hipotálamo é uma estrutura extremamente importante para o controle visceral, controle da homeostase do nosso organismo. Mas neurônios que também fazem esse controle autonômico estão localizados na medula espinhal, no tronco encefálico e em estruturas superiores do nosso sistema nervoso central, que no seu conjunto são chamados sistema límbico. O sistema límbico é um conjunto de estruturas relacionadas com a regulação de nossas emoções. E então, áreas de controle emocional tem grande impacto sobre nosso sistema nervoso autônomo. Não às vezes a gente não pensa sobre isso, mas é muito óbvio. Então, quando você está numa situação de estresse, por exemplo, o medo, você tem um aumento da frequência cardíaca, você tem aumento da sudorese. Então, são dois exemplos de regulações autonômicas, em que o sistema nervoso autônomo regulando uma função cardiovascular e o sistema nervoso autônomo controlando uma glândula, que são as glândulas sudoríparas. Então, são dois alvos desse sistema nervoso autônomo, só para pegar um exemplo de uma emoção em particular. Tá? Então, várias áreas do seu sistema nervoso contribuem para o controle dessas funções viscerais, controlando o sistema nervoso autônomo. Quando a gente pensa nessa divisão funcional do nosso sistema nervoso, talvez agora faça mais sentido a gente tentar discriminar um pouquinho melhor como que nosso sistema é dividido de forma funcional. Então, já mencionei para vocês que a gente tem o nosso sistema nervoso somático, que é composto por áreas que fazem um controle sensorial e áreas que têm um controle motor. Esse sistema nervoso somático é aquilo que permite que nós tenhamos consciência da interação com o meio, seja através de uma obtenção de informação sensorial consciente. Então, esse aferente sensorial somático envolve gustação, olfação, somestesia, visão, audição. Já o sistema motor somático eferente é aquele que a gente viu na última aula, que é o controle voluntário dos nossos movimentos. Então, como o nosso sistema nervoso controla os músculos esqueléticos para a execução de movimentos conscientes, né, voluntários. Já o nosso sistema nervoso visceral é aquele que controla as nossas vísceras e basicamente a nossa homeostase interna. Ele tem uma porção aferente sensorial. Isso faz todo sentido. Não tem como o nosso sistema nervoso regular as funções das nossas vísceras sem obter informações internas sobre nosso corpo. Então, eu mencionei, por exemplo, nos sentidos químicos, que a gente tem uma série de
receptores que percebem aquilo que você comeu, qual a osmolaridade do seu sangue, qual é o pH do seu sangue, ou o pH do seu meio interno, de dentro do seu intestino, de dentro do seu estômago, enfim. Você tem uma infinidade de receptores sensoriais que permitem que o seu sistema nervoso visceral obtenha informações de como está o meio interno. Temperatura corporal, se você está se alimentando ou não está se alimentando de maneira adequada, e entre vários outros exemplos. E a partir dessas informações que chegam aos centros nervosos que processam essa informação visceral, esses centros nervosos, por sua vez, geram respostas motoras eferentes para o controle das suas funções viscerais. E é justamente a porção motora visceral que é chamada sistema nervoso autônomo. Então, classicamente, nosso sistema nervoso autônomo representa a porção motora visceral, motora eferente do nosso sistema nervoso visceral. E essa porção eferente, né, ela é dividida em 3 subgrupos, vamos dizer, anatômico-funcionais. A gente tem o nosso sistema nervoso simpático, sistema nervoso parasimpático e o sistema nervoso entérico. Vejam, o simpático e parasimpático e entérico, na realidade, nada mais são do que subdivisões da porção eferente do seu sistema nervoso visceral. Tá? E essa porção motora, ela é chamada no seu conjunto de sistema nervoso autônomo. Tá? Então, toda vez, agora em diante, quando vocês escutarem falar sobre sistema nervoso simpático e parasimpático, a gente simplesmente está se referindo ao conjunto de células, de neurônios, que regulam funções viscerais. Células que executam ações de controle visceral. Eu vou falar muito pouco sobre o sistema nervoso entérico na aula de hoje, porque ela tem muito a ver com o nosso sistema digestório. Então, o sistema nervoso entérico nada mais é do que um sistema nervoso intrínseco do seu sistema digestório. Ele é exclusivo para a regulação de funções do sistema digestório. Esses conjuntos de neurônios estão subdivididos em 2 plexos, né? Um chamado plexo mientérico, que fica localizado entre as camadas musculares que basicamente estão presentes em todas as suas vísceras do sistema digestório, e também um plexo submucoso, muito mais próximo da camada mucosa, que é a camada que interage com o bolo alimentar. Então essas células, esses neurônios, eles executam ações do tipo controle da contração dessas fibras musculares lisas, tá? Então, motilidade do seu trato gastrointestinal, que vai desde a deglutição no seu esôfago até movimentos do seu estômago, movimentos do seu intestino que deslocam o bolo alimentar para diferentes partes, né? Principalmente indo sentido caudal. E controle das glândulas, né? Controle de secreções, células endócrinas, células secretoras. Células secretoras podem secretar muco, pode secretar ácido clorídrico, pode secretar enzimas digestivas, enfim, várias com papel aí no funcionamento do seu trato digestório. Só para vocês terem uma ideia, o sistema nervoso entérico se estima que ele tenha aproximadamente 100 milhões de neurônios, o que dá um número similar ao número de neurônios que nós temos na medula espinhal inteira. Então é um conjunto muito grande de neurônios relacionados com o nosso sistema digestório. Então, basicamente, quando vocês tiverem logo as aulas de sistema digestório, vocês vão escutar falar um pouquinho mais sobre esse sistema nervoso entérico. O que interessa para a aula de hoje é nós entendermos melhor o funcionamento do nosso sistema nervoso simpático e parasimpático. Tá? Então, como funciona o nosso sistema nervoso simpático e parasimpático? Esses 2 sistemas funcionam à base de 2 neurônios-chave. Um desses neurônios está sempre localizado dentro do nosso sistema nervoso central.
seja ele no tronco encefálico ou na medula espinhal. Então, esses neurônios localizados dentro do nosso sistema nervoso central, que fazem parte do seu sistema simpático e parasimpático, são chamados de neurônios pré-ganglionares. E esses neurônios pré-ganglionares enviam um axônio que sai do seu sistema nervoso central através de nervos, seja nervos cranianos, saindo do tronco encefálico, seja através de nervos espinhais, que saem da sua medula espinhal. E esses axônios vão fazer sinapse em gânglios localizados, evidentemente, fora do seu sistema nervoso central, e você tem tanto gânglios simpáticos quanto parasimpáticos espalhados pelo seu corpo. Esses gânglios basicamente contêm neurônios, então a gente vê a representação de corpos celulares, e esses axônios dos neurônios pré-ganglionares fazem sinapse nesses neurônios ganglionares. Notem que aqui está sendo falado neurônios pós-ganglionares. Isso aí a gente está cada vez mais tentando corrigir essa nomenclatura em livros, porque não é um neurônio pós-ganglionar, é como se fosse um neurônio pós-gânglio. Não, é um neurônio ganglionar, é um neurônio que está presente dentro do gânglio. Então, a nomenclatura correta é um neurônio ganglionar. E esses neurônios ganglionares, por sua vez, enviam seus axônios que saem desses gânglios e vão fazer sinapse em todas as células alvo do seu sistema nervoso simpático e parasimpático, o que envolve basicamente todas as suas vísceras, praticamente. Nessas vísceras, fibras musculares lisas, glândulas, ou mesmo a fibra muscular cardíaca são inervadas por essas fibras. Você pode chamar assim, fibras pós-ganglionares, porque elas saíram do gânglio. Tá? Então, aqui eu queria só relembrar que isso é um pouco diferente do nosso sistema nervoso somático, em que o neurônio motor, por exemplo, da medula espinhal, contacta diretamente a célula muscular esquelética. No sistema nervoso autônomo é diferente. Você tem um neurônio motor pré-ganglionar que se comunica com o neurônio motor visceral ganglionar, e é esse neurônio ganglionar que, por sua vez, regula efetivamente as vísceras, as células alvo, né, do seu sistema nervoso autônomo.